Começa agora mais uma edição do Encontro com CR na TMTV. Oferecimento Unimed Grupo Bahamas. Meu convidado hoje para um bate-papo é o ator, diretor de teatro e escritor Gueminho Bernardes, e tem uma belíssima trajetória de sucesso nos meios culturais. Tudo bem, Gueminho? Tudo bem, César. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Você está lançando um livro que é o Meu Querido Diário. O que os leitores podem esperar dessa terceira obra? Olha, eu acho que os leitores vão se surpreender, porque a minha trajetória é muito marcada pela comédia, né? Meu trabalho com o TQ e os outros dois livros que eu já lancei, inclusive pela mesma editora, Giostre, são dois livros de humor, dois livros de piadas. E agora esse livro, ele abre para mim a perspectiva do meu trabalho como autor de ficção, autor de contos, e o meu projeto mais além é escrever um romance, não é? Então, eu acho que a primeira surpresa dos leitores vai ser essa, vai ser conhecer o Gueminho escrevendo o que a gente pode chamar de um texto sério. Embora seja um texto com muito humor, mas não é um livro de piadas, isso é importante. E o ponto de partida desse livro foram alguns textos que você postou no Facebook. Exatamente. Eu despretensiosamente fiz uma postagem contando de maneira metafórica, né, um dia que foi muito difícil, né? Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que exigem muito da gente, né? A gente está sendo meio que massacrado por essa realidade. E eu tive um dia muito difícil. E aí eu resolvi escrever, registrar esse dia como se estivesse registrando num diário, né? E aí eu percebi que a resposta que as pessoas deram foi muito interessante, foi muito positiva. E aí eu continuei, escrevi o segundo dia, o terceiro, o quarto, e foi aumentando a resposta das pessoas. E a hora que eu cheguei no 10º, eu pensei, eu tenho um material, eu tenho alguma coisa que pode virar mais do que uma postagem de Facebook. E eu resolvi então mostrar para o meu editor, o Alex Giostre, e ele, na hora que viu, ele falou, vamos publicar. E aí virou o livro. E como é a participação da sua filha Sofia? A Sofia é uma grande fotógrafa e ela trabalha muito com intervenção em imagens. Ela faz colagens, ela faz montagens. E aí eu pedi a ela que lesse os contos e fizesse uma ilustração. E o trabalho que ela fez foi fantástico, porque ela se soltou, mergulhou na profundidade dos textos, né, que são textos de realismo fantástico. E ela fez um trabalho incrível, que é um grande destaque, não é uma mera decoração do livro, né? As ilustrações dela, de alguma maneira, são comentários sobre os contos e ficou incrível o trabalho dela. Essa sua incursão na literatura seria uma maneira aí de matar a saudade dos palcos? De alguma maneira, César, a gente mata a saudade da vida normal, né? Eu acho que para mim foi uma maneira de me descolar desse momento tão difícil e me soltar num ambiente onde eu deixava o personagem falar, o personagem viver. Então, na medida em que esse personagem vivia, ele me aliviava um pouco, entendeu? Eu acho que a arte, né, a criatividade, ela tem essa função terapêutica, né? Ela nos permite não enlouquecer, não ser massacrado pela realidade, não ser tão oprimido, porque a gente vai para um ambiente onde a gente vive uma realidade que a gente constrói. Então, nesse sentido, sim, eu estou matando a saudade, não só do teatro, né? Isso eu só vou matar mesmo na hora que a gente puder estar no palco, diante da plateia, nessa coisa que é o melhor do teatro, né? Mas, por enquanto, realmente está cumprindo essa função de aliviar tanta pressão que a gente está vivendo, né? Gueminho, você tem 44 anos de vida artística, 42... Não parece, né? 42 anos do TQ. Só de TQ. E os projetos para o TQ aí no pós-pandemia? Então, o TQ tinha acabado de estrear 2 espetáculos, né, comemorando os 40 anos, e a gente estava começando a montar todo um projeto inclusive um festival de comédia, tudo isso quando fomos interrompidos pela pandemia, né? Mas estamos aí com 2 espetáculos prontos,
Estamos trabalhando na ideia de um projeto de radionovelas em formato de podcast, né? Nós vamos fazer uma radionovela seriada e vamos lançar agora, nos próximos meses, o livro contando a história desses 40 anos do TQ. E é uma história incrível, porque a história do TQ é a história de Juiz de Fora nos últimos 40 anos, é a história do Brasil, porque o TQ sempre teve uma existência muito conectada, né, com a realidade da cidade, né? Só para dar um exemplo... E a realidade nacional também. E a realidade nacional. Só para dar um exemplo, né, nós fizemos um dos nossos grandes sucessos, foi a Tropa de Elite da Guarda Municipal do TQ, que contava a história de um prefeito que estava envolvido com o tráfico de mussarela pirata. E acontece que, meses depois da gente estrear, um certo prefeito acaba sendo detido por seu envolvimento em algum tipo de corrupção. Então, assim, quando você lê a história do TQ, e você participou, né, ativamente disso, né, em vários momentos, acompanhando, né, como cronista da cidade também, a gente sempre esteve envolvido, a gente se envolveu na campanha pela restauração da Mascarenhas, pela salvação participação ativa, né? Tivemos aquele programa da TV Visão, né, do Paraibuna Connection, o programa dos invasores na Rádio Cidade. Então, o TQ, o livro do TQ, ele vai proporcionar a todas as pessoas uma lembrança desses 40 anos de Juiz de Fora e do Brasil. E eu acho que vai ser um grande marco, né? E aí, se você me permite, eu até queria fazer uma observação, que eu acho que, assim, quando eu escrevi esse livro, eu fiquei pensando, acho que todo mundo devia fazer isso. Devia escrever um livro, porque se você não escreve, você talvez seja esquecido, né? Recentemente nós perdemos no teatro, né, 2 personagens importantes, foi o Natálio Luiz e o Henrique Simões. E se ninguém escrever a história dessas pessoas, passa uma geração e ninguém vai se lembrar deles, da importância que eles tiveram para a cidade, para o teatro, né? Então eu meio que vou levantar essa bandeira de estimular todas as pessoas, por menos que eles acham que a carreira deles tenha sido importante. Mas deixarem registrado ali a sua, porque senão, sua passagem cultural, o seu exatamente, momento. Exatamente. Deixe que a história lhe dê o valor, ou que mostre a importância que você tem. Mas faça esse registro para que as próximas gerações saibam que a história não começa no momento que eles começam a vivê-la, né? A história, ela vem sendo construída ao longo dos anos, né? Você que é gerente do Departamento de Iniciativas Culturais da FUNALFA, quais os projetos que a gente pode ter pela frente, aí pós-pandemia, nos próximos meses, em 2022? Nós estamos, nesse momento, trabalhando com os protocolos de reabertura dos espaços, né? O meu departamento cuida da gestão dos espaços da FUNALFA, que são o Pascoal, o CCBM, o Museu Ferroviário, as bibliotecas. Então, nesse momento, nós estamos criando os protocolos para esse momento ainda, né? Nós estamos criando os momentos para quando a coisa acabar, porque a gente nem sabe quando nem se, né? Mas nós estamos nessa faixa amarela e nós estamos gerando protocolos para que as pessoas possam gradativamente, com muito controle, voltar a ter alguma vida cultural, alguma vida... Porque eu acho que as pessoas precisam começar a ter doses de alegria, de felicidade, né? E além disso, a FUNALFA está lançando agora, só esse ano, mais 5 editais, numa versão recorde de recursos da Lei Murilo Mendes, né? Esse ano nós vamos botar no mercado 2 milhões de reais para projetos culturais. Você acredita num retorno do Carnaval já em 2022? Olha, é duro você ter que pensar entre o que você gostaria e o que você de fato acredita, né? Pelo que a gente está observando no mundo inteiro, ainda não existe um controle efetivo da pandemia, né? Os países que já retomaram atividades com público e tal, alguns deles hoje estão tendo um refluxo, né, dos números de casos. Então, eu acho que vale assim, quanto mais rigoroso você for, mais rápido isso acaba, né? Então, quanto mais rápida e mais efetivo for a participação das pessoas, mais rápido isso acaba. Então,
Eu gostaria muito que a gente tivesse carnaval, e eu acho que nós teremos algum carnaval, né? Agora, aquele carnaval com grandes multidões, com grandes blocos, eu acredito que ainda não será agora. Mas isso é só a minha opinião pessoal, isso não é o projeto da Prefeitura nem da Funalfa, né? É só a minha opinião pessoal. Guilherme, quero agradecer a sua participação, desejar sucesso aí nesse novo livro, né, meu querido diário, tá? E te cumprimentar aí por essa contribuição à cultura de Juiz de Fora durante todos esses anos. Muito obrigado, César. Eu fico muito feliz de bater esse papo com você, porque nós temos essa parceria informal por todo esse tempo, né? Você sempre foi a sua coluna e a sua presença, né? Porque você não é só uma pessoa que registrava, você é sempre uma pessoa que frequentou, né, os espetáculos, frequenta a vida cultural da cidade. Você é mais do que só uma testemunha, né? Você é um personagem dessa carreira toda. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui com você. Muito obrigado.